Boa tarde, Luanda. Bem-vindos a mais uma edição do Pulso do Mercado aqui na 100.5 FM, o programa onde ligamos a economia, a banca, a zunga e o dia a dia do angolano numa conversa direta sobre umbu, trabalho e oportunidades. Eu sou Zé Dilson Almeida e hoje abrimos oficialmente o Março Mulher aqui no Pulso. Estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher, que se assinala já amanhã, e decidimos começar por um tema que dói no bolso e na pele de muitas mulheres em Angola. Contudo, não só de mulheres, mas de muitas mulheres, sim. O título de hoje é O Teto de Vidro do Crédito. Por que as mulheres angolanas lideram nos negócios, mas não no financiamento? Como vocês sabem, em Angola as mulheres comandam boa parte do comércio de rua, dos mercados informais, dos pequenos negócios familiares, mas quando chega a hora de pedir crédito ao banco, batem de frente num teto invisível. Antes de avançarmos, deixo aqui uma nota importante para quem nos acompanha. Estava previsto recebermos hoje em estúdio a Arminda Neves, que é a Head of Women Banking do Access Bank, para nos dar aqui a visão da banca, mas infelizmente, devido ao falecimento repentino de um familiar próximo, a Arminda não pôde estar presente. Deixamos daqui os nossos sentimentos a ela e à família. E para não perdermos essa peça fundamental da conversa, né, da banca, prometemos trazê-la na próxima semana, ou se não na próxima, ainda no Março Mulher, para podermos fechar aqui este ciclo sobre o crédito. Sendo assim, hoje o palco é todo da rua, dos mercados e da realidade nua e crua. Continuamos sem a Karina, ok? Que vai voltar muito em breve ao nosso estúdio. Por isso estou a segurar o leme sozinho, mas com uma convidada de peso. Temos connosco a voz de quem faz a economia real girar no sol, na chuva. A Ionara Dalla, presidente da Associação de Zungueiros de Angola. Ela representa milhares de mulheres e homens que conhecem bem a dificuldade de entrar pela porta de frente do sistema bancário formal. Ionara, bem-vinda ao Pulso de Mercado, neste arranque do Março Mulher. Boa tarde, Zé Dilson. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes que estejam a nos ouvir. Ok, bem-vinda, Ionara. Lembro a todos que podem sempre rever este e outros episódios completos no nosso canal do YouTube em @Pulso do Mercado e acompanhar os cortes e bastidores no Instagram, também em @pulsodomercado.ao. Mas pronto, Ionara, vamos lá entrar aqui no nosso tema. Ionara, para começar, com a realidade da rua e sem filtros, né? Dentro da vossa associação, na verdade, quantas mulheres já tentaram pedir um crédito ao banco? E o que é que normalmente lhes é dito quando entram para uma agência para pedir acesso ao crédito? Olha, eu vou ser muito sincera. São muitas as mulheres que já tentaram formalmente aceder a um crédito. Podia até ser muito mais, mas pronto. Feedback das que tentam já faz com que as outras recuem. É um número considerável de mulheres que pondera pedir um crédito formal. Ok. E das que tentam são as bancarizadas, mas infelizmente eu acho que nós vamos poder desenvolver isso mais lá para a frente, mas uma série de questões como, por exemplo, a burocracia. Há muita burocracia para ter Muita acesso. burocracia. Ok. Mas a maior parte dessas mulheres são muitas, ok. Mas elas todas são. Tem caso de mulheres que conseguem, essas mulheres zungueiras que conseguem ter acesso a um crédito. Há algum caso, há muitos que ponderam, há muitas que pedem e não conseguem. Olha, Há zungueiras que conseguem efetivamente ter acesso a um crédito? crédito formal? Certo. Formal. Formal. Pois. Eu importa aqui já desde o início dizer assim, dentro das minhas pesquisas sobre o mercado informal, eu quero dizer que quando eu comecei com este trabalho, eu encontrei o ecossistema delas. Como as coisas já funcionam, e aí eu fui entendendo as coisas dentro desse ecossistema.
Nós temos 3 categorias de venda, digamos assim, informal. Nós temos a baronesa, nós temos a matocheira e nós temos a zungueira. Baronesa, matocheira e a zungueira. Ok. Exato. Quem é a baronesa? A baronesa é normalmente de bancada de mercado ou é a dona da mercadoria. É aquela que, por exemplo, vai buscar o caminhão de tomate das províncias. Ok. É aquela que fecha um contentor de mercadoria que vai para a China, que vai para o Dubai, que vai para a Turquia. E nós temos a matocheira, que, pronto, às tantas é também da prática de zunga. Só que qual é a diferença entre a matocheira e a zungueira? A matocheira, ela pega o produto por consignação. A baronesa. A baronesa, Ok. ela não tem um capital próprio. Ela vai à baronesa, ela pede este produto, vende, depois dá o que é devido à baronesa e o remanescente é seu. E temos a zungueira que trabalha com um capital próprio, com dinheiro próprio. E quando falamos em recorrer a créditos formais, acredita, são as baronesas. E muitas vezes elas nem recorrem, a banca oferece. Porque elas já são bancarizadas, já São têm bancarizadas, histórico, têm então esse a histórico, banca têm já tem esses garantia, registros. já tem aquilo tudo, então são, ok, faz todo sentido. Mas efetivamente a zungueira, a senhora que está ali, que até pode não querer um grande crédito, pode querer um crédito de, muitas vezes, uma senhora pode querer 10 mil contas para começar um negócio. Exato, microcrédito. O microcrédito, sim. Essas também não, muitas vezes não, ou seja, a maior parte delas que pede no formal é barrada, consegue. Qual é a realidade, mais ou menos? Consegue-nos dar aqui uma ideia? A realidade é que ela não pede. Ela nem sequer chega a pedir. Mas por causa do histórico de outras que já tentaram ou... Por muitos fatores. Não só por o lado da banca, a questão da burocracia, aquela tramitação toda complexa, mas também porque nós temos a luta atual da nossa associação é não só a formalização de negócios, mas para que elas existam. Estou sempre a dizer, técnico-juridicamente falando, muitas das nossas zungueiras não existem. Eu tenho uma situação de uma senhora de 30 e tal anos, associada à nossa, que nunca foi registada e é órfã de pai e mãe. Então ela nem existe para o Estado, não existe um registro de nascimento. Não tem um DI, Não tem. Não tem um cartão. Existia aí uns cartões de vendedor precário ou então Sim, mas isso com base em alguma documentação também. Tem que ter alguma ação mínima. Enquanto associação, a lei permite que nós passemos um documento a elas, que é o cartão de associado, e nós também fizemos prova da existência delas, então estamos aqui como, digamos, testemunhas da existência destas senhoras, mas também passa por aí, nós temos esse, digamos assim... E esta senhora, por exemplo, então essa senhora nem sequer tem um cartão, por exemplo, aquele do CNE, não votou? Essa senhora não vota? Não, de tempos em tempos nós temos uma coisa que é registros de campanha, né? Okay. Conseguem as cédulas de campanha, as certidões de campanha e tal. Mas nem todas, muitas vezes são... conseguem aderir isso. Exatamente. Okay. Então... Não, porque assim, porque o que se ouve muito no sistema formal é que as zungueiras não têm garantias para dar ao banco. Né? Mas agora eu pergunto-me, mas pergunto a ti, então, esta senhora, que está há mais de 20 anos, foi isso, mais de 30? Quantos anos é que a senhora disse? Não, a senhora já tem 30 ok, tem 30. Yeah. E há quantos anos é que ela está na zunga? Desde a adolescência, porque... Ok, então digamos que então, mais de 10 anos pelo menos já está na zunga. Mais de 20 anos, okay, mais ou menos. Então pronto. Então esta senhora, ok, que vende há mais de 10, há mais de 15, há quase 20 anos, quase né, 20 que vende todos os dias,
que deve sustentar a sua casa e nunca falha um pagamento ao seu fornecedor, neste caso a baronesa. Porque essa provavelmente ou ela pede a consignação ou então ela faz o seu negócio, ela deve comprar alguém. Sim. Ela tem um fornecedor, né? Então, esta senhora está há mais de 20 anos, nunca falhou um pagamento dos seus fornecedores. Então, como é que depois vocês, na associação, olham para essa desculpa, da banca que diz falta de garantia? Bom, o que que acontece? Nós, por um lado, nós entendemos o posicionamento do banco. É difícil a essa hora dizer, Dilson, eu ser informal e dizer empresta-me qualquer valor que seja. Contudo, existem outras garantias. A grande questão é não existirem registros. Nós temos o tempo de experiência que elas têm de venda, o bom nome, a clientela que elas têm. Que também, né? Exatamente. Eu vou só abrir aqui um parênteses, uma coisa muito curiosa. Nós trabalhamos muito com fábricas, temos muitos parceiros e na sua maioria são estrangeiros que vêm investir em fábricas. E eles têm plena confiança nas zongueiras. Plena confiança. Não tem problemas em dar por consignação os produtos porque Confiam, já conhecem. confiam e elas têm esse histórico perante os seus parceiros. São boas pagadoras, podemos assim dizer. Então, neste caso... Então, o grande problema é que o banco ignora, se vamos assim dizer, estes pontos. Pois, porque aqui a minha pergunta depois do follow-up era mais ou menos esta, que é então, na tua visão, né, a falta, ou seja, o facto dela não ter um alvará, o facto dela não ter a contabilidade organizada, são os registros, como falou, né? Então, neste caso, e acho que você também já me respondeu, mas pronto, a minha questão era essa, será então a falta desse registro formal, somente? Então, este que é mesmo o maior travão para o crédito? Ou, minha pergunta era essa, ou sentes que há algum preconceito ou algum desconhecimento da banca sobre como a economia informal realmente funciona? Porque o que já me respondeste há bocado, ok? É que, na verdade, quem está, os investidores estrangeiros que investiram dinheiro no país, têm indústria, importam, não sei se exportam, ok, importam e fazem comércio aqui, não é? Eles confiam nas zongueiras. Mas a banca não confia. Então, será que então é preconceito? É desconhecimento? É falta de interesse? Posso dizer assim, principalmente as duas primeiras coisas. Preconceito, sim, porque quando não há uma base, né? Não há um registro de que eu sou uma vendedeira bem-sucedida naquilo que faço, fica difícil eu até saber qual é o teu, digamos assim, o crédito, a quantia, o valor de crédito que eu vou conceder. Porque eu não tenho um livro, um caderno, um registro de entrada, saída, fluxo. Não tem uma contabilidade. E elas geram muito fluxo de caixa. Certo. Mas não existe esse registro. Então, assim, por causa disso, há desconfiança, há esse preconceito, há desconfiança, mas por outro lado também eu creio que a banca agora parece querer despertar um pouquinho, mas esteve muito distraída quanto a isso, porque o que é que acontece? Este pessoal que vem investir em unidades fabris é obrigada a conviver com o informal, que é o informal que faz a máquina funcionar. Exatamente. Então acabam por ter conhecimento, contacto, vivência com elas e acabam por perceber realmente que são pessoas sérias. E durante a entrevista eu vou falar muito de zongueiras, as mulheres vendedeiras, não por ser somente março. Nós temos um dado, um estudo feito pela doutora Elsa Barber, que de 100%
De vendedores ambulantes em Angola, 99 são mulheres e apenas 1% são homens. Ok. Isso é nítido, nota-se. Por isso mesmo o foco deste programa e o título mesmo que eu foquei mesmo nas Exato, mulheres. exatamente. E então são estes pontos, né? Ok. E então, ok, muito bem. Mas então, quando disse-me agora que isso para mim é novidade, eu não sabia. Então, há muitas delas que nem sequer tentam ir para o banco, muitas não têm documentação, muitas por causa da burocracia, muitas porque os bancos não estão onde elas vivem, muitas porque quando o banco está aberto, ela está a zungar, então nem sequer pode parar para trabalhar, né? Sim. Mas ok, então, mas ainda assim o negócio não pode parar, né? Além daqui dessas unidades fabris e destes investidores estrangeiros que vão concedendo, não é bem crédito, vão concedendo produto à consignação, na verdade, né? A Kishikila é, ou pode ser uma saída para elas, né? Ou seja, o que eu quero dizer é, a Kishikila ainda é, ou foi, o que é que acha, né? Então, muito bem. Então, quando a porta do banco se fecha, né? Para aquelas que são corajosas, audazes para ir a um balcão, né? Sei que há muitas que nem sequer tentam, como me disse, eu não sabia, muitas que nem sequer tentam, Sim. muitas que não têm tempo para sair, ou seja, onde ela vive não tem um balcão. Muitas outras até podem ver o balcão, mas no horário que o balcão está aberto, ela está a trabalhar, então não pode, né? Então, mas o negócio não pode parar, né? Então, a Kishikila ainda é a principal forma das jungueiras financiarem a sua mercadoria, para aquelas que não têm acesso nem ao banco, nem aos donos das fábricas. Sim. E na tua opinião, a Kishikila em si é uma solução comunitária inteligente ou é apenas um sintoma de que o sistema financeiro falhou com essas mulheres? Olha, a Kishikila é a forma mais popular de crédito em Angola. Formal neste caso, né? Exatamente, crédito informal. E posso dizer que se não fosse a Kishikila, se calhar nem tínhamos mais, digamos assim, a venda informal como tal, como temos agora, de forma muito agressiva, porque onde é que elas haveriam de recorrer, ou a quem haveria de recorrer para aceder a crédito? Existem baixas, dependendo da tipicidade do negócio, existem baixas no negócio. Se eu for uma zungueira, por exemplo, de produtos agrícolas, são extremamente perecíveis e então há o risco de eu conseguir vender tudo, não conseguir vender. Às vezes o dinheiro que eu investi não é o retorno que eu tive. Se não fosse a Kishikila para suportar essa falha, digamos assim, então eu penso que nós não teríamos o comércio informal. Informal. Então, o Kishikila é, na sua opinião, Sim, um fator muito importante para a muito. continuidade e para o mercado informal, né? Muito. Porque neste caso elas usam a batata. Kishikila pode ser neste caso o capital inicial, como também Sim. pode ser mesmo durante a própria zunga, Exato. se tiver pouca sorte e fizer um negócio que correu menos bem, não é? Então sempre podes esperar a Kishikila para poder voltar aos mesmos níveis e fazer isso. Então, Exatamente. então para si é uma solução comunitária inteligente. É. E ainda é efetivamente o coração, o coração da economia informal. É a Kishikila, sem dúvida. Sim. O que pode acontecer, Zé Dilson, seria as autoridades regularem a questão da Kishikila para torná-la mais segura e eficaz. Ok. Apoio, né? Às muita- comunidades. há muitos temas, agora disse segura e eficaz, então há muitos temas de burlas, que pode acontecer, há burlas, Como é que funciona a Kishikila? É acho que não sabia. juntarmos-nos. Acho que os nossos ouvintes hoje sabem, mas
Em termos assim muito simples e prático, somos 2 ou 3 pessoas, Certo? estipulamos um valor a dar, 50 mil kwanzas. Eu sou a primeira a receber, vou receber 100 mil kwanzas. No mês a seguir, eu e Edilson a receber. E exatamente. E nem estamos a falar de juros, né? Estamos a falar, digamos assim, de uma devolução sem juros. Certo? Basicamente, é assim funciona aqui Chiquila. Mas existem outras formas delas recorrerem ao crédito informal, que é, digamos que eles chamam de juros. Os juros é o empréstimo com juros. Já está a seguir para a minha pergunta a seguir, mas ok, força. Mas é basicamente isso. Eu vou deixar. Não, porque eu queria fazer aqui um corte, desculpa cortar, que é a semana passada, curiosamente, nós tivemos aqui a doutora Ivete Chahanga. Conseguiu. Tem que dizer bem o Chahanga, o nome dela, né? E falamos sobre poupança. Sim. E diz-me que a Kishiquila é muito importante para a economia informal, mas se formos a ver, e como bem disse, a Kishiquila não tem juros, somente eu hoje vou pegar em 50 mil contas, este mês, né? Somos 3 pessoas, este mês eu dou 50, o próximo mês eu dou 50 e o terceiro mês eu recebo 100. Mas se eu conseguir dar 50, então quer dizer que aqueles 50 que eu dei, eu podia ter pegado nesses 50 e ter posto numa conta que eu não mexo, e no mês a seguir eu ia novamente pegar aqueles 50 e pôr numa conta que eu não mexo, e no mês a seguir eu poderia ir a essa minha conta e ia ter lá os 100 mil kwanzas. Não. Zé Dilson, como é que eu posso explicar? No informal tu vives um dia de cada vez. E quando tu recorres aqui, Chiquila, é porque tu não tens. Ok. Então, neste momento eu não tenho nada. Não tenho nada. Zé Dilson, como é? Estou fraca. Estou fraca. Então quando eu começo, eu sou Até o a primeiro a Domingas, receber. até a Domingas está a despachar aí uma mercadoria. Eu preciso pegar porque não tenho nada para vender. O mês passado tive óbito e o dinheiro todo foi para o caixão, para as despesas funerárias. Percebi. Ok, não, entendi. Não, ok. Mas Sim. fomos a ver aqui seguida, mas pensamos Mas entretanto, bem, né? podíamos ter o hábito da poupança no informal, falamos, mas não temos. Não, pois, e porque a semana passada falamos mesmo sobre a poupança. Porque se pensarmos já bem, né, aqueles 50 mil que eu dou hoje, Sim. que eu não peguei, e no Sim. outro mês que eu não dei, mas fomos a ver, se eu guardar esses 50 e guardar novamente, daqui a 3 meses eu tenho os 100 mil. Sim. E isso é uma coisa que nós fizemos muito na Academia ASA, que é a Academia para Zungueiros, que é justamente estarmos a dar formas delas poderem investir, poupar, como gerenciar isso, e temos... Por acaso, sim, tivemos um programa fantástico a semana passada, e esse é um tema também muito longo. Se puder depois partilhar também com as suas associadas, importante, a doutora Ivete falou de coisas tão básicas. Se calhar até depois passavas-me o contacto e ela... Sem dúvida. Palestrava. Sem dúvida, ela terá todo o prazer. Mas ok, e então explicou-me aqui, faz sentido, então se eu não tenho, neste momento eu estou fraco, então eu vou pedir a 2 pessoas que sei que têm, e vou dizer, ok, este mês eu vou receber e vou conseguir já me mexer para no próximo mês eu começar a pagar o empréstimo. Como é bem empréstimo. Percebi, nunca tinha visto. Lá está, é por isso que essas conversas, eu gosto dessas conversas, porque não são coisas que nós não pensamos, mas que depois há realidades que não vemos, mas que faz sentido. Nunca tinha visto isso desse lado, mas ok. Exatamente. Ok, mas agora vamos supor que eu estou super fraco este mês, mas os meus amigos também estão todos fracos. Ou seja, eu não tenho um grupo de Kishiquila disponível. Não tenho. Sim. Na minha rede de amigos eu não tenho um Kishiquila, eu não tenho ninguém para formar. Aonde é que vai então a zungueira? Eu preciso daquele dinheiro rápido para aproveitar uma oportunidade, ou que esteja fraca, como disse, né? Para onde é que ela vai? A quem é que ela recorre? Aonde é que ela vai bater a porta? E quais são aquilo da sua experiência que vê? Quais são os riscos?
que elas têm que correr e quais são essas taxas de juros que responder um bocado, né? As taxas que elas acabam por ter de pagar na rua. Olha, respondendo à primeira questão, é um pouco Onde é que elas vão? complicado. Onde é que elas batem a porta? Vamos entrar para a política. Isso é um. Não gostaria, porque é assim. Nara não fala política. Não, e eu nem gosto. Não é por aí. Mas é Mas é uma basicamente. realidade. É uma realidade. Quando não há, as panelas entram em greve, há fome em casa. Chegamos ao estado de mendigar para obtermos alguma coisa para comer ou para comprar algum sambapito para vender e revender e vender e comprar mais e vender. Mas basicamente tu tens aí duas alternativas. Se não, tu estás a esgotaste todas as minhas alternativas. Bati no banco, bati na Kishi Crédito, Sim. tentei fazer Kishiquila, Não tem. nada. Tu tens, é assim, uma coisa que eu disse que os bancos ignoram e é muito importante para quem é do mercado informal é a rede de contactos. Tu me esgotaste aqui, mas na verdade não é bem assim. Porque se tu não tiveres, vais para a Matocha, vais matochar, E a Matocha é a senhora vais que pegar dá o para produto, vai ficar uma matucheira, é isso? vais pegar um Ok, produto. ok. Essa é uma saída. Então vou pegar Tá o a perceber? produto à consignação. Sabe o que acontece muito? Tu estás a vender repolho na bancada e às vezes tem aqueles dias de movimento fraco dentro do mercado. Não estou a incentivar, estou a espelhar, estou a falar a realidade. Sim. A matocheira chega, estou fraca, não tenho dinheiro, não tenho quechiquila, não tem nada. Eu vou para a bancada, Mamãe Maria, dá o repolho, eu vou vender. A cabeça está 500 kwanzas, eu vendo aqui. A baronesa, certo? No caso, a Ela vai à baronesa, assim. Matucheira, baronesa. Pois, ela. Pois, fica descansado que eu estou a preparar o livro e vão ter estes termos todos preparados para Quando depois. tiveres o livro pronto, podes Venham, lançar não é? no quiosque. Nós temos o quiosque. Pois, já mandou-me um link, Já pois, podemos boa. pôr no quiosque, Muito bom. não quero fazer publicidade, mas pode publicar. Boa. Você não precisa de imprimir o livro, mas aí tem uma. Se calhar para as jungueiras vão querer o livro físico, né? Sim. Mas no digital. E com muita ilustração. Pode falar comigo. Boa. Ainda bem. E então, bons projetos. boa. E então, eu vendo a cabeça de repolho assim, 550 e aquele 50zinho é meu. E vou fazendo assim dia após dia até reerguer-me ou permaneço nesse nível. Ok. Então vou ficar bem dependente, mas vou ficar a sobreviver. Exatamente. Não é? Da matocha. Exatamente. Ok, então a minha pergunta era mais. A minha pergunta aqui eu queria Picotar aqui. os bancos, né? Não. Ou as instituições. O que eu queria ver era se havia alguém, se havia alguma coisa, porque. Não, assim, agora. Quando é assim, em período de crise, há sempre quem faz muito dinheiro. Eu não é? vou falar sobre E isso. eu queria dizer é isso. Eu posso não ter um banco, eu posso não ter a Kishiquila e eu até posso ter a Matocha. Ok. Sim. Mas pode haver alguém aí que pode injetar dinheiro, mas vai pedir um juro. Exatamente. Quando a nossa rede de amigos, de familiares, de comerciantes que podem dar por consignação falhar, nós temos os agentes de crédito informais. E, em geral... Informais e ilegais. Informais e ilegais. Mas é o que é? Sim, é a nossa realidade. Porque a informalidade nos remete logo à ilegalidade, né? Infelizmente. E eu gostaria de já dizer que a Zunga, porque nós temos muitas instituições, infelizmente, da administração pública que parece que ainda não sabe. Mas a Zunga, de 1975 até 2018, era uma atividade ilegal, regida em termos legais pela Lei do Comércio. A partir de 2019, a nossa atividade passou a ser legal e nós, como zungueiras de bancada de mercado e feirantes, passamos então a ter a Lei 15/19 de 23 de maio que regula a nossa atividade. E então, estes agentes de crédito informais têm as taxas absurdas.
mas é o último recurso. Estamos a falar do quê, mais ou menos? Olha, Posso estar muito fraco agora. é assim, se aparecer alguém que lhe faça com uma taxa de juros a 30% a 40% é sorte, de uma forma geral 40% é é sorte. 50%. Ok. Mínimo. Então eu peço agora 50 mil kwanzas, no mês a seguir eu tenho que pagar 75 mil kwanzas, sim. E normalmente isso é mensal. Tenho que pagar a cabeça, nem Tem sequer que posso pagar- pagar, nem sequer posso pagar. Lá está, são essas condições, né? Que, ou seja, tenho que pagar taxas de juro absurdas, a 50%. É que tu tens que pagar e logo um mês a seguir. Pronto, é a cabeça. Não posso ir pagando sequer. Não tem que pagar as prestações e não sei o quê. Não tem. Pagas logo no mês a seguir. Ok. Não. Ok. Ok, mas eu sei que a associação, eu sei que vocês fazem muitas coisas, por acaso eu acompanho Certo. por causa do meu trabalho dentro da inclusão financeira, mas eu sei que a associação não serve apenas para lamentar, mas para procurar soluções, né? A associação já tentou negociar, por exemplo, crédito em bloco com algum banco comercial ou alguma instituição de microcrédito? Olha, atualmente nós estamos a tentar com uma instituição financeira bancária e duas instituições financeiras não bancárias, seja sociedades de microcrédito ou cooperativas de microcrédito. E isso, sim, por já existir essa realidade dentro do mercado informal, que são as sócias que se juntam. Isso, temos as sócias que se juntam para comprar a mercadoria, por exemplo, no armazém, a grosso, para fechar um contentor que vem da China. Então, este é o nosso objetivo agora. Estamos a tentar aí ver uma coisa boa. Porque assim, o que acontece? Uma coisa que por exemplo, as sociedades de microcrédito e as cooperativas de microcrédito têm é a flexibilidade que os bancos convencionais por vezes não têm. Ou se calhar passarão a ter. No mercado informal, dificilmente, dependendo do tipo de negócio, da categoria da comerciante ou da vendeira, seja a matocheira, seja a zungueira, seja a baronesa, Mas são todas rainhas. somos todas. São todas rainhas, mas ainda assim. Na categoria eu sou a mas depois zungueira. temos a zungueira, a rainha matocheira, Matocheira, a rainha, baronesa. Ok. Pois. E então, o que acontece? Existem alguns tipos de negócios que permitem o pagamento desse valor diário. Então, elas conseguem ter acesso a um valor mais reduzido. Ainda que seja alto. Ou seja, elas pedem um valor mais reduzido. Ok, eu vou ser bem clara. Nós tivemos a fazer um estudo dentro da nossa associação, entre as nossas associadas, a capacidade para cada uma delas adquirir o crédito e de pagamento. E os pedidos foram sempre: quero 5 milhões, quero 10 milhões. Nós temos pedidos de 60 milhões. Estamos a falar de empreendedoras Rijas. São baronesas rijas. São baronesas. Olha, estas, eu quero não é? mandar um beijinho para a Amador. Ok. A Amador é a minha representante no mercado do Kikolo. Quando eu comecei a trabalhar no mercado do Kikolo, nos mercados informais eu sou conhecida por ASA, que é o acrônimo da Associação dos Zungueiros de Angola. Certo. Fica muito difícil para elas, a ASA. Yonara. Então é a ASA, ou Miss Zungueira. Então, ela chama-me de Azinha. E ela disse assim: Azinha, nós aqui no Kikolo temos mamás rijas, não brinca. E tu disseste rija e lembrei-me. Temos mamás rijas e nós temos no mercado do Kikolo pedido. Não se querem créditos de 60 milhões, então alguém que quer um crédito de 60 milhões é porque neste momento já deve estar a faturar ou a
ao comercializar um valor já, né? A não Já. ser, porque eu acredito que, não, que alguém que não fature, alguém que fature 50 mil não vai pedir um crédito de 60 milhões, Sim. não é? E estas, Acho eu. e estas, por acaso, têm registros e têm garantias. Sim, porque aqui, porque assim, vocês como associação, vocês têm aqui uma grande oportunidade que é o seguinte, mesmo a senhora que me disse que já está há mais de 20 anos e não tem documentação, vocês conseguem, vocês sabem quem são essas, Exatamente. vocês sabem aonde elas estão todos os dias. Ou Exatamente. seja, vocês basicamente podem, nessa negociação, né, que acho que isso está, acho e espero que corra muito bem, que é vocês aqui podem, na verdade, ser a garantia, quer para a banca, por um lado, porque vocês conseguem, se calhar, ter alguns dados que a banca não tem, ou que se calhar não confia. Vocês sabem onde é que a senhora Madó está, vocês sabem exatamente onde é que ela está, e sabem de outras senhoras, têm contactos. Então, isso é uma garantia, né? E depois saber que fechando convosco, é uma grande oportunidade. E deixe-me já lhe dizer, a Ionara, que na verdade não é só esse contacto da doutora Ivete. Quando estávamos à procura aqui de quem íamos trazer, houve um banco que disse, olha, nós não vamos, porque depois, como depois apareceu a senhora Arminda, mas houve um banco que tinha dado uma dica e disse, olha, mesmo que nós estejamos lá, nós queremos muito falar com Boa. a Azinha, com a Boa. Miss Zungueira. Ou seja, foi o que disse no início, esse é um tema que agora os bancos já começam a prestar um bocadinho de atenção e vocês têm um papel fundamental, né? Mesmo quem não tem a documentação, vocês conseguem, se calhar, não sei, acho que tem que haver tem que haver um princípio. Sim, a lei dá-nos nós conseguimos fazer prova da existência dessa pessoa, conseguimos sermos, digamos aí, se podemos assim dizer, fiadores dessa pessoa. Então estamos aí no meio, né, entre a espada e a parede. Damos essa garantia aos parceiros. Por outro lado, falou sobre o pedido de crédito em bloco e uma das grandes vantagens é ser mesmo em bloco, porque é uma coisa que eu desde o princípio enxerguei quando surgiram fábricas a dizer assim, nós temos esse produto, queremos dar às senhoras para vender, mas estamos a começar agora, nunca fizemos isso. Quais são as garantias que nós temos? Nós equipamos sempre, preparamos grupos de 5, no mínimo. 5 mamás. 5 mamás, vamos assim dizer. Não são baronesas, são mamás. Isso, 5 mamás. Por quê? Porque elas, dentro deste grupo, quais são as vantagens que elas têm? Elas são fiadoras umas das outras. Ou seja, num grupo de 5 há de haver um outro grupo que são fiadoras destas 5? Não, dentro das 5, cada uma delas é fiadora uma da outra. Ok. Há sempre a líder do grupo. E o que acontece? Nós selecionamos elas não por tipo de produto em geral, mas a zona onde vivem ou parentesco. Porque assim, se eu não souber do Zé Dilson, ou se o Zé Dilson, se o banco ou o parceiro não souber de mim, o Zé Dilson sabe onde me encontrar. Conheço o meu avô, conheço o meu marido, meu esposo, conheço... A porta, alguém pode cobrar, alguém saber pode avançar, ok. O que é que se passa? Em geral, nunca é situação de fugiu com o produto. Não, aconteceu alguma coisa. Foi atropelada, caiu de cama, tem óbito, uma situação na província, o filho está internado. Mas também acaba por ser um risco para as outras integrantes do grupo, ou para cada uma delas. Mas uma vantagem, porque se eu caio de cama, o produto que, digamos que recebemos todas gasosas, né? Para vender. Eu caio de cama, o produto, eu sou a empresa. Então a empresa para quando eu fico doente. Mas se eu tiver um grupo de apoio, elas pegam a minha mercadoria, vendem por mim. Ela dá uma parte a estas que trabalhou por ela e o remanescente é para assistência medicamentosa dela, para o apoio à escola das crianças, ou seja, a empresa não para. Mas não, então isto é tudo algo que a associação faz? Ou isto é algo que já acontece? Nós começamos a fazer isso como associação, com parceiros que eram as fábricas.
e replicamos esse modelo agora para apresentar aos nossos parceiros com essas propostas de microcrédito a elas. Ok. Assim sendo, se eu, por exemplo, quando eu chego e digo assim, cheguei à associação e digo quero crédito, nunca constituímos um processo individual. Dimos ela que Ou seja, se já é uma junta mais garantia, 4. também é uma garantia. Ok, estou a Eu, perceber. como zungueira, não vou chamar quem eu sei que não é séria. Estas 5 conhecem-se, Porque- estas 5 já são... Porque até eu, como associação, como representante da associação, eu preciso dessa garantia também do meu lado, né? Então a gente organiza elas sempre em grupo. Bem, aqui eu tinha falado aqui várias questões, Uhum. mas começamos já aqui nos últimos minutos e eu adoro muito essas conversas porque parece sempre que 1 hora é muito tempo, mas depois vemos que 1 hora não chega. É muito pouco. É muito pouco, mas ok. Ionara, como disse no início, na próxima semana esperamos ter então aqui a representação da banca comercial. Certo. Mas eu queria, se possível, a Ionara começasse já a deixar aqui o trabalho de casa. Ou seja, se os diretores dos bancos em Angola estiverem a ouvir agora, ok? Esperamos que sim. Que processo ou exigência tu, como presidente, pedirias a eles para mudarem já amanhã? Amanhã não, que é domingo, mas na segunda-feira. O que é que tu pedirias a eles para mudar na segunda-feira para que o crédito chegue a quem realmente precisa nessa base da pirâmide? Ok, eu tenho Ou aqui seja, a minha o pedido lista. número... Tem uma lista? Ok. Simplificar os requisitos de crédito. Ok. Simplificação Nomeado- do processo. Ok, Reduzir a quantidade de documentos exigidos. Ok. Infelizmente, e as garantias também que são pedidas. Às vezes eu não tenho garantias reais, mas o meu bom nome, o nome perante as minhas colegas, exatamente isso, o tempo de venda, a experiência que eu tenho no que eu faço, isso já constitui também uma garantia. Então, o primeiro seria simplificar os requisitos. Ok. Quanto a essa Não, questão força, se tens uma lista pronta, pode ser. Se for rápido, pode ser. Se for nesta questão da simplificação, por exemplo, atualmente para abertura de conta num banco, porque o banco vai querer que elas sejam clientes, nós temos uma série de documentos, até para a emissão do cartão de Do multicaixa. de débito multicaixa é Sim. muito complicado. Pede-se que se vá à administração para emitir um documento de comprovação de renda. Essa situação toda, essas burocracias atrapalham nesse processo. Nós temos uma realidade agora que são outro tipo de instituições não bancárias, que certo, são já facilitam, os né? bancos digitais. Certo. No princípio falou sobre a dificuldade de eu largar a minha bancada para ir para um balcão. Eu sei que o Banco Nacional já tem feito várias ações nos Por mercados acaso para se nós- abrir contas, não é? Nós temos colaborado com o Banco Nacional de Angola, EMIS, no que diz respeito à divulgação do Quick, que é a ideia de quickly, coisa rápida. Sim, mas E os processos também para a abertura de conta são muito... Sim. Aliás, qualquer zungueira, mesmo com o telefone de botão, consegue abrir a sua conta a partir do telefone Que de o botão. sistema é o SSD. O SSD, sim, aí temos os Equanzas da vida, os Intel Moneys da vida, Certo. os Moneys, etc. Sim. Exato. Sim, que também, lá está, mas até hoje ainda não temos nenhum destes serviços a oferecer crédito, não é? Mas acredito que num futuro muito próximo teremos novidades sobre isto. Sim, eu acredito que talvez ainda não estejam autorizados para tal, numa primeira fase. Ainda estavam a ser limadas arestas no que diz respeito ainda aos serviços que se predispuseram que são a facilidade, a agilidade de se fazer pagamentos. Mas eu sei que há uns que já têm alguns pilotos. Okay? Exato, Então, acho que 2026 ainda podemos ter muitas eu novidades também nesse sei sentido. de muita coisa E quando eu souber, prefiro eu vou ser dos primeiros a lhe dizer, Nara. Boa! Sim, Imagina porque só, aí Zé porque aí Dilson. sei que aí já
pelo menos o processo da abertura de conta. Imagina eu com o meu facilita. bilhete de identidade, com o meu telefone, consegui fazer a abertura da minha conta. A partir daí, começo a estabelecer essa relação com o banco, vai-se tendo registros Das minhas compras, e a dos partir da, movimentos. da mesma plataforma o banco já consegue saber como é que eu sou. Já tem histórico, Já tem o meu já consegue histórico saber mais ou menos, como olha, comerciante, ela por mês fatura tem, X, tem esta gasta X, faturação, gasta isso. Sim, exatamente. já é aquele E registro que eu falamos no início. consigo pegar e Mesmo que fazer ela o não pedido tenha de, de um crédito. de crédito a partir da plataforma. Mas então é isso, é a questão da simplificação. Hoje com bilhete, cópia do bilhete de identidade, Acho que nós já estamos a caminhar para aí naturalmente. Óbvio que aqui não serão os bancos a fazer isso, mas serão aqui as instituições financeiras não bancárias, né? Estes sim têm aqui muito trabalho pela frente. exato. E sim, acreditamos que com associação, quer dizer, em colaboração com a associação e o Exatamente. BNA e a EMIS, acho que vamos conseguir fazer Exatamente. isso. E eu espero Exatamente. que sim. Mas quanto à banca convencional, fica a dica. Vamos Vamos simplificar tentar simplificar, né? os processos. Depois temos Eu vou pedir à nossa convidada da próxima semana, vou anotar, apertar está aqui isso. anotado, ok? E eu vou perguntar para ver o que é que Isso. ela me diz sobre isso. E depois temos as taxas de juros mais acessíveis. Mas assim, Isso é um grande empecilho. também, né? É, Mas nós já ainda, pagamos ok. muita coisa. Atualmente nós estamos cheios de custos, pagamos muita coisa. Então, taxa disso, é imposto disso e dali. Então, se as taxas de juros dos bancos, especialmente para o mercado informal, é o que movimenta o comércio em Angola. Poder ser mais reduzido em relação às outras classes de empreendedores seria boa. Está anotado. Então, o recado aos diretores aqui da banca é este: Sim. simplificar os processos, quer de aberturas de conta, quer da solicitação a financiamento, a crédito, não é? E, por outro lado, tentar Taxas aqui de juros. trazer taxas de juros E tem mais uma atrativas. última que é Mais eles serem mais flexíveis, a flexibilidade no que diz respeito aos pagamentos. Ou seja, aquilo que eu tive a dizer, para a realidade do mercado informal faz muito mais sentido a Zungueira conseguir pagar o crédito diário, semanal ou quinzenal. Ok, e então, Enara, para fecharmos aqui, Sim. temos aqui, temos um bocadinho, mas para fecharmos, eu queria fechar, nós tentamos sempre fechar os programas com algo prático, ok? Uma ação prática. O que é que a Enara aqui recomendaria a uma zungueira, quem nos está a ouvir agora, uma zungueira que esteja a nos ouvir, o que é que recomenda para que a zungueira comece a fazer já hoje é sábado, então domingo se calhar não vai trabalhar, não sei. Mas ok, começa a fazer já na segunda-feira. Nós temos a turma do domingo. Também temos a turma. Ok, então pronto. Então, Hoje o sétimo dia não trabalha, okay, então amanhã tem a turma do domingo. estão Okay, no então campo. vamos supor que a senhora que está a ouvir que já quer a turma do domingo, o que é que ela pode fazer já amanhã para começar a organizar melhor o seu dinheiro e ficar mais perto de um dia ser vista como uma cliente de valor pelo sistema formal? O que é que ela pode fazer já amanhã? Ok, em primeiro lugar, procurar a associação, porque é importante nós fazermos esse acompanhamento, porque são muitas as questões que ela evidentemente vai ter, muitas dúvidas, e também vou dizer que elas não têm só medo de pisar os pés no banco, como também numa repartição fiscal, e às vezes é aquela situação da documentação não estar em dia. Então, começa a documentação. pela documentação. Okay. Forçar-se para isso, contactar a associação. Como é que nossos ouvintes podem contactar a associação? Olha, pelas nossas páginas nas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, como Asa Angola Oficial. Asa com Z. Asa com Z, Zungueira. AZA Angola Oficial. Que a ASA é a Associação dos Zungueiros de Angola. Okay. Exato. E não tem número de telefone, então? Temos também, é o 937 28 54 63. Repita, por favor. 937 28 54 63 e o 955
955-839977. 955-839977. Ok, então a dica é esta, contactar a associação. A associação tem vários programas, tem várias ações, tem também aqui os programas de formação para a poupança, não só formação de poupança, mas também se calhar como tirar a melhor partido dos negócios, etc., organização, isso tudo, e também se calhar fazer parte aqui desses blocos que se estão a negociar, né? Esse secreto em bloco que se está a negociar com instituições financeiras. Então, para os nossos ouvintes, e sim, esta informação, isto não é exclusivo, não é exclusivo para as mulheres, ok? É um programa especial para as mulheres, mas na verdade tudo o que nós falamos aqui hoje não é exclusivo para as mulheres. Sem Os acepção de zungueiros género. também podem ter acesso a isso tudo Isso. e também podem ligar para estes números, também podem visitar essas páginas e entrar em contato aqui com a nossa Miss Zungueira, a Azinha, né? Para poderem aprender mais, para poderem estar de alguma forma representados perante o nosso governo, perante as nossas instituições financeiras, Exato. quer bancárias, quer não bancárias, e esperamos que as coisas se formalizem, isso tudo, e que tudo corra muito bem, não é? Exato. Nós, do nosso lado, estamos a chegar ao fim de mais um Pulso do Mercado. Hoje, no arranque do Março Mulher, ficou muito claro que o teto de vidro do crédito é pesado, mas há milhares de mulheres na rua a empurrá-lo para cima todos os dias, e a Ionara é uma delas. Assim como todas as jungueiras, as matucheiras e as baronesas. E também o 1% que são também os nossos zungueiros, ok? Março então, é mês do pai também, né? Exatamente. Então, a grande lição, eu tirei várias lições aqui hoje, aprendi muita coisa, a Ionara, muito obrigado por isso. Mas a grande lição que tiramos daqui é que as jungueiras já são o motor da nossa economia, já gerem risco e já fazem o dinheiro multiplicar. O sistema financeiro, na verdade, é que precisa de ajustar as suas lentes para ver este valor que há muitos anos tem sido negligenciado. Novamente, quero agradecer imenso à Ionara Dalla, presidente da Associação de Zungueiros de Angola, por ter trazido esta realidade para cima da mesa de uma forma tão clara. Na próxima semana, eu prometi, mas prometo, vamos tentar trazer aqui alguém do Access Bank para então darmos seguimento aqui a esta conversa e ouvirmos então da banca as respostas do lado de lá do balcão. A Karina Gonçalves também volta em breve para reforçar a equipa. Para quem quiser ver este episódio com alguém ou quiser partilhar, procura-nos no YouTube em @pulso do mercado, e também podes seguir-nos no Instagram, pulsodomercado.ao. Da minha parte, eu sou o Zé Wilson Almeida. Um feliz Dia Internacional da Mulher para amanhã. Muita força nos vossos negócios. Boa tarde, Luanda, e até o próximo sábado às 12 horas aqui na Rádio Urbana 100.5 FM.